Saia e leve essa criança com você. Meu marido empurrou a porta do carro para abrir e a chuva fria me atingiu como um tapa. Eu saí com nosso filho de 3 semanas nos braços e antes que eu pudesse sequer puxar o cobertor sobre seu rostinho minúsculo, as lanternas traseiras do Leandro desapareceram na escuridão. Então um BMW preto parou ao meu lado. Um homem saiu, olhou para mim uma vez e todo o seu rosto mudou. Sua voz falhou. Estou procurando por você há 20 anos. A primeira coisa que lembro daquela noite foi o som. Não a voz do Leandro, não a batida da porta, nem mesmo a chuva. Foi o som fino e assustado que meu filho fez contra meu peito. Aquele choro pequeno e ofegante que os recém-nascidos fazem quando o ar frio toca sua pele rápido demais. Por um segundo, tudo dentro de mim parou. Meu corpo tremia tanto que eu mal conseguia sentir meus dedos. Mas envolvi os 2 braços mais apertado ao redor dele e virei as costas para o vento. A estrada estava quase vazia. Nós morávamos nos arredores de Curitiba, em um daqueles subúrbios do Paraná, onde as casas ficam afastadas da estrada, atrás de gramados molhados e árvores, onde cada entrada de garagem tem 2 carros e toda a família parece respeitável até você ouvir o que acontece depois que escurece. Era final de novembro, quase meia-noite, e a chuva tinha aquele tipo de mordida gelada que a fazia parecer mais próxima do sono. Meus sapatos afundavam no acostamento enlameado. Meu moletom do hospital já estava encharcado. Leandro tinha deixado meu telefone no carro. Ele sabia disso. Tinha me visto tentar alcançá-lo logo antes de empurrar a porta. Ele tinha olhado direto para mim e dirigido embora mesmo assim. Eu fiquei ali tentando pensar através do pânico. Minha mãe estava morta há a maior parte da minha vida. Eu não tinha pai, nenhum irmão, nenhuma tia cujo número eu ainda conseguisse recitar de cor. O sistema de acolhimento tinha um jeito de te ensinar como todo endereço era temporário. Os poucos amigos que eu tinha estavam a 30 minutos de distância, e eu não tinha telefone, nem carteira, nem bolsa com fraldas, nada além do bebê, o cobertor e o gosto de sangue onde eu havia mordido o interior da bochecha, tentando não chorar na frente do Leandro. Então faróis diminuíram atrás de mim. No começo, eu me afastei mais da estrada. Uma mulher sozinha à meia-noite com um recém-nascido aprende o medo antes de aprender a esperança. Mas o carro não passou rolando. Ele parou. A porta do motorista se abriu. Um homem alto saiu, talvez com 40 e poucos anos, vestindo um sobretudo escuro que já estava pegando chuva. Ele se moveu rápido, mas não de forma imprudente. Manteve distância suficiente para eu não entrar em pânico. Senhora, ele chamou por cima do tempo. Você está ferida? Eu não respondi. Todo o meu corpo havia se estreitado para um único instinto: proteger o bebê. Ele se aproximou, então parou novamente. O feixe dos faróis iluminou meu rosto e eu vi algo na expressão dele mudar. Não pena, não curiosidade, choque. Seus olhos desceram para a corrente prateada no meu pescoço. O cobertor havia escorregado e com ele o pequeno pingente oval que havia pertencido à minha mãe. Por um segundo ele pareceu um homem que tinha visto um fantasma. Aquele colar, ele disse, baixinho. Onde você o conseguiu? Minha garganta parecia em carne viva. Era da minha mãe. Ele respirou devagar e quando olhou para mim novamente, havia algo quase instável em seu rosto. Qual era o nome dela? Eu não deveria ter respondido. Todo instinto prático me dizia isso. Mas há momentos em que o esgotamento baixa todas as paredes que você construiu para sobreviver. Lia Cardoso. Ele fechou os olhos. A chuva escorria pelo lado de seu rosto. Quando falou novamente, sua voz havia mudado. Meu Deus. Ele deu outro passo, então se conteve. Estou procurando por você há 20 anos. Por um segundo, eu honestamente pensei que poderia desmaiar. Eu apertei meu aperto no meu filho e recuei. Eu não te conheço. Não, ele disse imediatamente. Não, é claro que não. Ele levantou ambas as mãos ligeiramente, palmas abertas. Meu nome é André Costa. Eu era amigo da sua mãe. Não estou pedindo que você confie em mim agora, mas seu bebê está congelando e você precisa aquecer. Lô, meu filho choramingou novamente, e aquele som cortou todos os outros pensamentos. Ele estava certo. Eu odiava que ele estivesse certo. André se moveu com calma cuidadosa. Ele abriu a porta traseira do BMW e se afastou para que eu pudesse ver o banco de trás. Não havia mais ninguém dentro. Um cobertor de lã limpo estava dobrado ali. Ele não estendeu a mão para mim.
Não tocou o bebê. Simplesmente ficou na chuva e esperou. Eu entrei. O calor atingiu meu rosto tão de repente que quase doeu. Minhas mãos tremiam demais para encaixar o cobertor em torno do meu filho adequadamente. André subiu no banco do motorista, aumentou o aquecedor e se afastou da estrada. O pronto-socorro mais próximo fica a 12 minutos, ele disse. Eu assenti, mas não disse nada. Nos primeiros minutos, apenas os limpadores de para-brisa falaram. Meu filho começou a se acalmar contra mim, sua respiração ficando menos aguda. Eu observei cada movimento que André fazia, o jeito como ele checava os espelhos, o jeito como mantinha as duas mãos no volante, o jeito como não tentava preencher o silêncio com bobagens reconfortantes. Finalmente eu perguntei, como você conhece minha mãe? Ele olhou para frente por um longo segundo. Eu a conheci há 20 anos, ele disse, e devo a ela mais do que posso pagar. Aquilo não era uma resposta, mas havia algo no jeito como ele disse que me impediu de insistir. O hospital estava brilhante, super iluminado e quase dolorosamente quente. Uma enfermeira deu uma olhada nas minhas roupas encharcadas e nos apressou para dentro. Eles checaram o bebê primeiro, temperatura um pouco baixa, mas estável. Checaram a mim em seguida. Exposição leve, pressão arterial elevada, sem lesões graves. Eu sentei em uma cadeira de plástico com meu filho dormindo contra meu peito enquanto a adrenalina saía de mim e de repente eu mal conseguia manter os olhos abertos. André ficou do lado de fora da sala de exame. Ele não pairou. Isso importava. Uma hora depois, um residente pediátrico finalmente sorriu e me disse que o bebê estava bem. O alívio foi tão súbito e profundo que as lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las. Eu virei o rosto para o lado. Quando entrei no corredor, André estava de pé perto das máquinas de venda. Ele segurava um copo de papel de café em uma mão e parecia ter envelhecido 10 anos desde a beira da estrada. Priscila, ele disse. Eu congelei. Eu não tinha dito meu nome a ele. Ele viu no meu rosto. Sua pulseira, ele disse baixinho, acenando para a pulseira do hospital no meu pulso. Eu olhei para baixo e me senti tola. Ele deixou o café de lado. Tem algo que você precisa saber, ele disse. Meu estômago se apertou. Há 20 anos, sua mãe me ligou pedindo ajuda. Ela me disse que estava saindo. Ela me disse que estava te levando com ela. Ele engoliu em seco. Eu disse que viria. O corredor pareceu de repente muito parado. E eu perguntei. Sua mandíbula se apertou. E eu me atrasei. As palavras pairaram entre nós. Ele olhou além de mim em direção à criança adormecida em meus braços. A noite em que te encontrei naquela estrada, ele disse, voz baixa e rouca. Eu vi a mesma chuva, o mesmo medo. E por um segundo, pareceu que Deus me colocou de volta naquela noite e me deu uma chance de não falhar novamente. Eu não conseguia falar. Meu filho se mexeu no sono. Então André olhou de volta para mim e havia algo mais pesado em seus olhos agora. Algo quase como pavor. E Priscila, ele disse, seu marido não te abandonou apenas esta noite. Ele pausou. Ele me lembrou do homem de quem sua mãe estava tentando escapar. As palavras ficaram no ar muito depois que André as disse. E por alguns segundos, eu simplesmente fiquei ali com meu filho dormindo contra meu peito, ouvindo o zumbido mecânico baixo do hospital às 2 da manhã. Em algum lugar no corredor, uma enfermeira riu baixinho. Um carrinho rolou. A luz fluorescente lavava tudo plano e pálido. Sons comuns. Luz comum. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Meu primeiro instinto foi raiva. Não porque eu acreditasse nele, mas porque eu não queria. Toda a minha vida eu tinha sobrevivido aprendendo o que não tocar. O sistema de acolhimento te ensina isso. Há quartos dentro de si mesmo. Você os trancou cedo, perguntas sobre seus pais, sobre por que ninguém voltou, sobre se você foi esquecida ou simplesmente não valia o esforço. Você aprende a viver em torno desses quartos, você aprende a continuar se movendo. Agora um estranho havia aberto um. O que isso significa? Eu perguntei. O rosto de André se apertou. Não aqui. Aquela resposta me deixou mais fria do que a chuva havia deixado. Você não pode dizer coisas assim e depois ir embora. Eu não estou indo embora. Então explique. Ele olhou para o bebê adormecido em meus braços. Você não dormiu. Seu filho precisa de calor. Você precisa de comida. Estou pedindo 1 hora, depois eu te conto tudo. Eu odiava que ele soasse razoável. Odiava ainda mais que eu não tinha para onde ir. A assistente social de plantão noturno veio alguns minutos depois. Ela era gentil, prática,
com 50 e poucos anos, o tipo de mulher que tinha visto todas as versões de desastre e não perdia mais palavras fingindo que a vida era justa. Ela perguntou se eu tinha algum lugar seguro para ficar. Eu disse que não. Ela perguntou se eu queria chamar a polícia. Minha boca se abriu, mas nada saiu. Eu deveria ter dito sim. Leandro havia deixado sua esposa e recém-nascido na beira da estrada na chuva gelada. Isso deveria ter sido simples, mas o abuso raramente parece simples quando você está dentro dele. Minha mente continuava tentando explicá-lo. Ele estava bravo. Ele estava estressado. Não quis dizer aquilo. Ele voltaria. Mesmo depois do que ele tinha feito, parte de mim ainda protegia a versão dele que eu tinha passado 4 anos amando. A assistente social me deu um olhar que eu entendi imediatamente. Ela tinha visto mulheres fazerem aquele silêncio antes. Então André falou baixinho. Eu tenho uma casa de hóspedes, entrada separada, chave separada. Priscila pode sair a qualquer momento que quiser. Ela olhou para mim, não para ele. É sua escolha, eu a senti. Quando saímos do hospital, já eram quase 4 da manhã. A chuva havia diminuído para uma névoa fina e as estradas estavam quase vazias. Meu filho Samuel dormia em um bebê, conforto emprestado que o hospital havia nos dado. O BMW cheirava levemente a couro e ar de inverno. Eu observei as luzes de rua passando e tentei não pensar. André morava fora da cidade, depois de um trecho de estrada escura de condado, alinhada com árvores nuas e muros de pedra antigos. A casa em si me surpreendeu. Não chamativa. Não um daqueles lugares modernos oversized, construídos para impressionar vizinhos. Era de tijolos mais antigos, varanda ampla na frente, luz quente em 2 janelas do andar de baixo. Um lugar que parecia habitado. Ele me levou não para a casa principal, mas para uma pequena casa de hóspedes atrás dela. Um quarto, banheiro. O aquecimento já está ligado. Ele disse que tem fórmula, água engarrafada, toalhas limpas. Minha governanta vem 2 vezes por semana, mas ninguém vai entrar a menos que você peça. Ele colocou um pequeno envelope no balcão da cozinha. Tem dinheiro, só por via das dúvidas. Eu encarei. Eu não vou aceitar seu dinheiro. Isso não é caridade. Então o que é? Seu rosto estava cansado. Um homem tentando garantir que uma mulher e seu filho não fiquem na chuva novamente. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Eu tranquei a porta atrás dele. Então fiquei ali por quase 1 minuto ouvindo. Nada. Nenhum passo na janela. Nenhuma sombra sob a porta. Nenhum som exceto Samuel respirando. Pela primeira vez desde que Leandro havia parado o carro, eu me permiti chorar. Não alto, só o suficiente para o corpo liberar o que não conseguia mais carregar. Eu alimentei Samuel, troquei ele, envolvi ele em um cobertor e finalmente sentei na poltrona perto da janela até o amanhecer tornar o céu cinza pálido. Às 7h30, meu telefone tocou. Por um segundo de pânico pensei que era Leandro. Era o hospital. Eles haviam encontrado meu telefone na bolsa de admissão de emergência. Eu devo ter deixado cair lá. André havia voltado às 6 e pegado. Eu encarei a tela depois que a chamada terminou. Havia 14 chamadas perdidas, todas do Leandro. Então uma mensagem. Onde diabos você está? Outra. Não faça nada estúpido. E então 10 minutos depois. Você me fez perder a paciência. Vamos conversar quando você se acalmar. Eu li aquela 3 vezes. O quarto pareceu de repente muito parado. Lá estava. Não um pedido de desculpas. Não medo pelo filho. Não onde você está. Você está segura? Samuel está bem? Apenas o rearranjo quieto da culpa. Eu senti algo dentro de mim afiar. Às 10 André bateu uma vez e esperou do lado de fora. Ele havia trazido café, aveia, fraldas e uma sacola de papel da farmácia. Você não precisava fazer isso, eu disse. Sim, ele disse. Eu precisava. Ele ficou perto da porta. Você me pediu para explicar. Eu a senti. Ele sentou de frente para mim, cotovelos nos joelhos, e por um longo momento olhou para as mãos antes de falar. O nome da sua mãe era Lia Cardoso. Eu a conheci quando nós dois tínhamos 24 anos. Ela trabalhava meio período em um escritório de assistência jurídica em Curitiba. Eu era um associado júnior em um escritório de advocacia jovem o suficiente para pensar que poderia consertar o mundo se trabalhasse duro o suficiente. Não havia autopiedade na voz dele, apenas memória. Ela era engraçada. Ele disse baixinho, afiada,
mais corajosa do que sabia. Ele me contou que ela havia se casado jovem, jovem demais. O homem tinha charme em público e temperamento em particular. Quando André entendeu quão ruim era, ela já estava tentando sair. Uma noite ela me ligou. Ela disse que tinha dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus. Ela disse que tinha você. Ela perguntou se eu poderia encontrá-la. Sua garganta se moveu. Eu disse sim. Ele parou ali. Eu já sabia a próxima parte, mas você se atrasou. Ele assentiu. Quando eu cheguei, a polícia estava do lado de fora. Lia estava morta. Eu senti todo o ar deixar meu peito. Como? Seus olhos se levantaram para os meus. Eles classificaram como acidente. Foi? Não. A palavra caiu pesada. Então por que ele não foi acusado? Porque não havia evidência suficiente. Porque ele tinha dinheiro. Porque ele tinha um advogado que sabia como enterrar fatos. Porque há 20 anos, mulheres perdiam casos como aquele todos os dias. Minhas mãos apertaram o cobertor de Samuel. Ele pareceu como se aquela pergunta o tivesse assombrado por 2 décadas. Você tinha desaparecido. Ele me disse que o serviço de acolhimento tinha te levado para a colocação de emergência. Então houve erros de papelada, transferências de município, arquivos selados, lares temporários. Toda vez que eu me aproximava, a trilha desaparecia. Eu contratei investigadores. Continuei procurando por anos. Por quê? Ele encontrou meus olhos. Porque eu prometi a ela. O silêncio se estendeu entre nós. Então eu fiz a pergunta que vinha se formando desde o amanhecer. O que você quis dizer sobre o Leandro? André se recostou devagar. Eu pedi que alguém investigasse ele esta manhã. E eu encarei. Você o quê? Você foi jogada para fora de um carro com um recém-nascido em tempo gelado. Eu precisava saber se ele era um perigo. Aquilo era justo. Ainda assim me incomodou. O que você encontrou? Seu rosto endureceu de um jeito que eu não tinha visto antes. Ele tem dívidas mais do que te contou. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, perdas em apostas. Eu senti o calor subir para meu rosto. Não, Leandro não aposta. Ele aposta. Eu sacudi a cabeça automaticamente. Então parei porque de repente lembrei. Noites tarde, telas escondidas, flashes rápidos de irritação quando eu entrava no quarto. As próximas palavras de André vieram cuidadosamente. E Priscila? Ele fez perguntas. Que tipo de perguntas sobre sua mãe? Meu corpo inteiro ficou frio. Como ele saberia? Ele solicitou registros públicos do município há 6 meses. Minha voz saiu mal acima de um sussurro. Por quê? André não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, foi bem baixo. Porque ele pode ter acreditado que havia dinheiro ligado à sua família. Eu encarei ele. Samuel se mexeu no sono, e pela primeira vez desde aquela noite na estrada, um pensamento pior entrou em minha mente. Talvez Leandro não tivesse simplesmente parado de me amar. Talvez ele estivesse esperando por algo. Há um tipo particular de silêncio que segue a traição. E ele não é alto ou dramático. Ele não quebra as paredes. Ele se acomoda. Ele senta no quarto com você enquanto você aquece uma mamadeira, enquanto dobra um cobertor, enquanto você encara as costas da sua própria mão e tenta entender como a vida que você pensava que estava vivendo se tornou algo diferente quando você não estava olhando. Nos próximos 2 dias, eu mal saí da casa de hóspedes. Samuel dormia em intervalos curtos e incertos do jeito que recém-nascidos fazem, e meu corpo ainda parecia pertencer a outra pessoa. Eu estava me recuperando do parto, dormindo em fragmentos, acordando toda hora para checar se ele estava respirando. No meio daquele esgotamento comum, meu casamento havia se rachado tão subitamente que até tarefas simples pareciam irreais. Leandro continuava ligando, às vezes bravo, às vezes pedindo desculpas, às vezes assustado. Suas mensagens passavam por estágios familiares. Primeiro culpa, depois charme, depois ferido, ultraje. Você me envergonhou. Eu estava sob pressão. Eu não quis que fosse tão longe. Por favor, responda. Não deixe outras pessoas entrarem na sua cabeça. Essa última ficou comigo. Outras pessoas. Como se a noite em si não tivesse acontecido. Como se a chuva fria, a estrada, o bebê, a escuridão vazia, nada disso contasse a menos que alguém mais nomeasse. Na terceira manhã, André bateu e perguntou se eu me sentia forte o suficiente para ir à cidade. Eu disse sim antes de pensar demais. Ele dirigiu. Eu sentei no banco do passageiro com Samuel dormindo atrás de nós. O escritório da advogada ficava na rua 15 de Novembro, em Curitiba.
acima de uma pequena firma de contabilidade. A placa de latão na porta dizia Dra. Teresa Lima, advogada de família. Ela estava no início dos 60 anos, cabelo grisalho preso para trás, blazer azul marinho, olhos claros. Ela tinha o jeito firme e sem sentimentalismo de mulheres que passaram 30 anos vendo pessoas mentirem em linguagem educada. Ela pediu fatos primeiro, sem interpretação, sem emoção, apenas fatos. Leandro te empurrou? Ele sabia que o bebê estava com você? Ele deixou seu telefone no carro? Ele voltou? Eu respondi cada uma. Ela escreveu em silêncio. Então deixou a caneta de lado. O que ele fez? Cria a exposição, ela disse, especialmente com um recém-nascido presente. Eu quero documentação, registros do hospital, registros de chamadas, mensagens de texto, extratos financeiros, cada pedaço de papel que você puder encontrar. Eu assenti. Então ela fez a pergunta que mais importava. Priscila, o que você quer? Aquilo deveria ter sido fácil. Em vez disso, eu fiquei sentada ali por vários segundos. O que eu queria? Um pedido de desculpas? Voltar? Entender, talvez. Mas por baixo de tudo isso, havia algo mais simples. Eu quero que ele pare de me fazer sentir como se eu fosse a pessoa que fez algo errado. Dra. Teresa sustentou meu olhar por um momento e então disse, podemos trabalhar com isso. Naquela tarde eu acessei nossas contas conjuntas pela primeira vez em semanas. No começo, nada parecia estranho. Cobranças de supermercado, pagamento de hipoteca, contas de luz, gasolina. Então eu continuei rolando. Havia retiradas que eu não reconhecia, pequenas no início, R200, R300, R400, depois transferências maiores, adiantamentos em dinheiro, processadores de pagamento online que eu nunca tinha visto. Eu encarei os números até eles borrarem. Leandro sempre tinha cuidado do dinheiro. Aquilo tinha começado inocentemente. Ele gostava de planilhas. Ele era melhor com números. Ele disse que tornava as coisas mais fáceis enquanto eu estava grávida. Agora eu entendia o que mais fácil tinha significado. No final da tarde, Teresa ligou. Eu preciso que você não entre em pânico, ela disse. Aquilo não era o que você queria ouvir de uma advogada. O que aconteceu? Fizemos uma revisão preliminar. A voz dela permaneceu calma. Ele tem dívidas significativas sem garantia, cerca de R$48 mil. Minha boca secou. Não. Sim. Como isso é possível? Cartões de crédito, empréstimos pessoais, retiradas em dinheiro, plataformas de apostas online. Eu sentei com força. R$48 mil. Aquilo era mais dinheiro do que eu já tivera na vida. E de repente o último ano se rearranjou na minha mente. Às noites tarde, a tensão toda vez que as contas chegavam, as mudanças estranhas de humor, o jeito como ele tinha começado a tratar cada pequena despesa como uma acusação. Eu tinha pensado que era estresse. Tinha sido medo. E então, Teresa disse algo mais. Há outro problema. Eu fechei os olhos. Me conte. Há 6 meses, Leandro solicitou registros arquivados de propriedade do município ligados a Lia Cardoso. O quarto pareceu menor. Minha mãe. Sim. Por quê? Isso, ela disse baixinho, é o que precisamos descobrir. Aquela noite, eu sentei de frente para André na mesa da cozinha da casa de hóspedes enquanto Samuel dormia em um berço ao nosso lado. Ele tinha trazido comida para a viagem de um pequeno restaurante, sanduíche de peru, sopa, café. Coisas normais, coisas humanas. Eu mal tinha tocado na minha. Minha mãe possuía algo? Eu perguntei. André cruzou as mãos. Não exatamente. Então o quê? Ele expirou devagar. Quando Lia morreu, havia uma ação civil pendente. Que tipo de ação? Uma ação por morte injusta ligada ao negócio do marido dela. E eu encarei ele. Você disse que o caso foi enterrado. O caso criminal foi. O assunto civil nunca desapareceu completamente. Ele pausou. Havia um interesse em propriedade, uma pequena parcela fora da região de Colombo. Não valia muito na época. Ficou intocada por anos. E agora, há desenvolvimento se movendo para o oeste. Armazéns logísticos, centros de distribuição, valores de terra mudaram. Minha mente foi imediatamente para Leandro. Ele trabalhava em logística. Ele saberia. Ele saberia exatamente quanto. Eu perguntei. André hesitou. Eu não sei exatamente, mas o suficiente para alguém desesperado se importar. Eu olhei para minhas mãos. De repente eu lembrei de pequenas coisas que eu tinha ignorado.
Leandro perguntando se eu já tinha olhado a história da minha família. Leandro se oferecendo para ajudar a solicitar registros selados só por via das dúvidas. Leandro perguntando se minha mãe tinha deixado joias, papéis, escrituras. Na época, tinha soado como curiosidade. Agora soava como inventário. A percepção não me quebrou de uma vez. Ela entrou quieta e depois se espalhou. A pior parte não era que ele tinha mentido. Era que ele tinha visto a parte mais frágil de mim, a pequena criança abandonada que tinha crescido, se perguntando por que ninguém voltava. E ele tinha enfiado a mão naquela ferida porque achava que poderia haver algo enterrado ali que valesse a pena pegar. Eu me levantei tão de repente que minha cadeira raspou o chão. Eu preciso de ar. Do lado de fora, a noite de novembro tinha ficado clara e dura. A chuva tinha ido embora. O frio tinha afiado. Eu fiquei na varanda dos fundos respirando até o ar doer. André saiu 1 minuto depois, mas manteve distância. Priscila. Eu não me virei. Ele algum dia me amou? Era a pergunta que eu não tinha pretendido dizer em voz alta. André demorou antes de responder. Sim, ele disse. Aquilo me surpreendeu o suficiente para me fazer olhar para ele. Você acha? Arro. Então como alguém faz isso? Ele olhou além de mim para o quintal escuro. As pessoas nem sempre se tornam cruéis porque nunca amaram. Às vezes elas se tornam cruéis porque o medo, a ganância e a fraqueza finalmente crescem maiores do que qualquer amor que elas tiveram. Eu fiquei ali com aquilo. Então meu telefone vibrou. Uma mensagem de Leandro. Ela vai assinar qualquer coisa que eu colocar na frente dela. Ela sempre faz. Por um segundo eu não entendi. Então vi a nota encaminhada da Dra. Teresa. Ela tinha interceptado. Tinha sido enviada para outro número, provavelmente a mulher com quem ele estava dormindo. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Lá estava. Sem culpa, sem confusão, sem arrependimento, apenas certeza. Ele achava que já sabia como isso terminaria. Eu li mais uma vez, então travei a tela. E pela primeira vez desde a noite em que ele me deixou na chuva, eu senti algo mais firme que tristeza. Eu senti raiva. Fria, limpa, útil. A raiva, quando finalmente se acomodou em mim, não parecia quente, parecia precisa. Por quase uma semana depois que Dra. Teresa encaminhou a mensagem de Leandro. Eu disse muito pouco. Aquilo surpreendeu André no começo. Ele tinha me visto assustada, abalada, exausta. Agora ele via algo mais quieto acontecer. Eu parei de reagir e comecei a prestar atenção. Toda manhã eu alimentava Samuel, trocava ele, andava ao comprimento da pequena casa de hóspedes enquanto ele dormia contra meu ombro. Então eu sentava na mesa da cozinha com café frio ao meu lado e passava pelos documentos, extratos bancários, registros de cartão de crédito, papéis de seguro, declarações de imposto, registros de telefone. O ritmo em si me estabilizava. Uma página depois da outra, um fato depois do outro. Números não tinham charme. Eles não pediam desculpas. Eles não reescreviam memória. Dra. Teresa ligava a cada 2 dias. Não o confronte ainda, ela dizia. Deixe ele continuar falando. Pessoas que acham que ainda estão no controle muitas vezes entregam o resto. Ela estava certa. Leandro continuava mandando mensagens. No começo ele estava bravo que eu não tinha voltado para casa. Depois ele ficou estratégico. Depois quase carinhoso. Precisamos pensar em Samuel. Eu sei que você está emocional agora. Você não precisa tornar isso feio. Aquela palavra ficou comigo. Feio. Como se ser jogada na estrada com um recém-nascido já não tivesse definido a palavra. Na segunda semana, Dra. Teresa tinha construído o primeiro quadro claro. As perdas de apostas de Leandro eram reais. O caso também era real. Uma mulher chamada Michele Santos, 32 anos, trabalhava com ele na empresa de logística em Curitiba. As mensagens deles não eram românticas em nenhum sentido significativo. Eram práticas, transacionais, planos impacientes, reclamações, dinheiro. Ele tinha pegado adiantamentos contra futuros pagamentos. Ele tinha usado um dos nossos cartões de crédito para cobrir adiantamentos em dinheiro. E 3 meses antes de Samuel nascer, ele tinha baixado silenciosamente formulários para separação legal. Eu li aquela linha 2 vezes. 3 meses antes de nosso filho nascer, enquanto eu comprava fraldas, enquanto eu escolhia tinta para o quarto do bebê, enquanto eu ficava acordada à noite, me perguntando se seria uma boa mãe. Naquela noite, André me encontrou sentada na mesa da cozinha muito depois de escurecer. Ele não perguntou o que estava errado.
Ele simplesmente sentou de frente para mim. Ele planejou isso, eu disse. O rosto dele ficou imóvel. Sim, eu fico voltando tentando descobrir onde eu perdi. Você não perdeu. Eu deveria ter. Não. A voz dele era gentil, mas firme o suficiente para me parar. Confiança não é estupidez, Priscila. É o que pessoas decentes oferecem antes de terem motivo para não oferecer. Aquela frase ficou comigo. O encontro com Leandro aconteceu 3 dias depois. Teresa quis. Não porque achasse que reconciliação era possível, mas porque ela queria ouvir como ele enquadraria a história quando ainda acreditava que eu era vulnerável. Ele escolheu um café logo fora de Pinhais. Terreno neutro, público o suficiente para parecer civilizado. Eu cheguei 10 minutos cedo com Samuel dormindo no bebê. Conforto. Teresa sentou 2 mesas adiante lendo um jornal. Leandro não sabia que ela estava lá. Ele entrou vestindo o casaco de lã cinza que eu tinha comprado para ele 2 natais antes. Por um segundo eu vi o homem que eu tinha amado. Depois eu vi a hesitação em seus olhos quando ele notou que eu estava mais calma do que ele esperava. Ele sentou. Você parece cansada. Aquela foi a abertura dele. Não, você está bem? Não, como está Samuel? Você deixou sua esposa e recém-nascido na chuva congelante, eu disse baixinho. É por aí que começamos. Ele expirou bruscamente e esfregou o queixo. Eu sabia que você tornaria isso dramático. Lá estava de novo, realidade reencenada como emoção. Eu perdi a cabeça, ele disse. Eu não pensei. Não, eu disse. Você não pensou. Ele olhou para baixo por um momento, então se inclinou para frente. Priscila, me escute. Nós 2 estávamos sob pressão. Nós 2 estamos infelizes há meses. Então por que você não saiu antes? Ele piscou. Aquilo acertou, porque ele disse cuidadosamente, eu estava tentando manter as coisas unidas. Para quem? Os olhos dele endureceram um pouco. Você quer honestidade? Sim. Você não tem sido você mesma desde a gravidez. Tudo virou sobre o bebê. Toda a conversa era estresse, contas, sono, medo. Eu me sentia como se estivesse me afogando. Aquilo teria me machucado uma vez. Agora eu simplesmente ouvia um homem explicando por que o sofrimento dele importava mais do que as pessoas que dependiam dele. E Michele? Eu perguntei. Ele congelou. Uma coisa muito pequena, mas o suficiente. Do que você está falando? Eu sustentei o olhar dele. Você me conta. Os ombros dele se moveram. Lá estava. Cálculo. Ele estava reescrevendo o mapa. Tá bom, ele disse por fim. Eu cometi erros. Quanto tempo isso importa agora? Sim. Ele olhou além de mim. Cerca de 6 meses. Samuel se mexeu no bebê. Conforto. Eu senti meu peito apertar, mas minha voz ficou nivelada. E os papéis de separação. Os olhos dele voltaram para os meus. Pela primeira vez, alarme genuíno. Como você sabe disso? Eu quase sorri. Aquele foi o momento em que ele entendeu que algo tinha mudado. Você achou que eu assinaria qualquer coisa que você colocasse na frente de mim? Eu disse. Ele ficou muito imóvel. Eu nunca disse isso. Sim, eu disse. Você disse. Ele abriu a boca, então fechou. O silêncio se espalhou entre nós. Na mesa ao lado, Teresa dobrou o jornal uma vez lentamente. Leandro viu ela. Seu rosto mudou. Você trouxe uma advogada. Eu trouxe a verdade. Ele se levantou rápido demais. Jesus Cristo, Priscila, o que você está fazendo? Não, eu disse. O que você fez? A voz dele baixou. Você quer me arruinar? Não. Eu olhei para ele firmemente. Eu quero que você pare de fingir que eu me arruinei. Teresa veio então calma como o inverno. Senhor Leandro, ela disse, a partir deste ponto, toda a comunicação passa pelos advogados. Ele encarou ela, depois a mim, e pela primeira vez desde a noite da chuva, eu vi medo, não raiva, medo. Ele sentou novamente. O que você tem? Teresa não respondeu imediatamente. Ela abriu uma pasta e colocou cópias retiradas bancárias, registros de crédito, registros de telefone, o relatório de admissão do hospital e, finalmente, a mensagem de texto. Ela vai assinar qualquer coisa que eu colocar na frente dela. Ele olhou para a página e toda a cor sumiu do rosto dele. Meu Deus, ele disse. Ele não estava falando conosco, estava falando consigo mesmo. A versão de si mesmo que tinha assumido que ninguém nunca juntaria as peças. Então ele olhou para mim. Quem fez isso? Minha voz era quieta. Você fez. Do lado de fora a tarde tinha ficado cinza novamente. Ele me encarou como se eu tivesse me tornado uma estranha. Talvez eu tivesse.
Quando eu me levantei para sair, ele disse meu nome uma vez, não alto, apenas uma vez. Eu me virei. Por um momento ele pareceu quase humano novamente, cansado, assustado, menor que o homem que tinha me deixado na chuva. Então ele disse a coisa que terminou. Você não entende o que isso vai me custar. Eu olhei para ele por um longo segundo. Então eu disse, agora você entende. Aquela noite, de volta à casa de hóspedes, André estava esperando na varanda. Ele soube pelo meu rosto que algo tinha mudado. Como foi? Acabou, eu disse. Ele assentiu. Eu pensei que aquilo era o fim da noite. Então ele enfiou a mão no bolso do casaco e me entregou um pequeno envelope selado amarelado pelo tempo. Meu nome não estava nele. A caligrafia da minha mãe estava. Eu encontrei isso há 20 anos, André disse baixinho. E nunca tive coragem de abrir. Meus dedos ficaram frios. O quê? Os olhos dele sustentaram os meus. A última coisa que sua mãe deixou para trás. O envelope parecia mais leve do que deveria. Por quase 1 minuto completo eu não consegui abrir. Meus dedos descansaram contra o papel, traçando a borda amolecida onde o tempo tinha desgastado 20 anos. 20 anos de lares adotivos, quartos emprestados, formulários escolares com linhas em branco onde a história familiar deveria estar, aniversários que chegavam e passavam sem ninguém que soubesse o dia em que eu nasci, exceto eu. 20 anos, acreditando que em algum lugar dentro da história da minha vida havia uma porta que tinha se fechado porque eu não era o suficiente. Agora aquela porta estava nas minhas mãos. André ficou perto do corrimão da varanda me dando espaço. Ele não falou. Eu também não. Finalmente eu quebrei o selo. Dentro havia uma única folha de papel dobrada. A caligrafia estava firme no começo, depois mais fina perto do final. Priscila, se você algum dia ler isso, significa que eu não consegui ir longe o suficiente. Eu parei de respirar. Eu li de novo mais devagar. Eu quero que você saiba uma coisa antes de qualquer outra. Eu não saí porque parei de te amar. Eu saí porque te amei mais do que eu conseguia sobreviver ficando. Minha visão borrou. Eu sentei nos degraus da varanda porque de repente meus joelhos não pareciam confiáveis. A noite estava fria, mas eu mal sentia. Ela escreveu que tinha tentado por meses sair quietamente. Ela tinha escondido dinheiro em uma lata de café atrás do fogão. Ela tinha arrumado uma pequena bolsa. Ela tinha memorizado horários de ônibus. Ela tinha ligado para André porque ele era a única pessoa que ela acreditava que viria. E então a frase que abriu algo em mim. Se você crescer acreditando que eu te abandonei, isso será a coisa mais cruel que ele fez. Por um longo tempo eu não consegui ler além disso. Toda a minha vida eu tinha construído a mim mesma em torno da ausência, em torno daquela velha pergunta silenciosa que as crianças nunca dizem em voz alta, porque dizer torna real. Por que ela não ficou? Por que ela não voltou? Agora, em 6 linhas, a forma daquela dor mudou. Ela tinha tentado. Ela tinha tentado. Eu terminei a carta com lágrimas correndo pelo meu rosto. No final ela escreveu, seja gentil, mas não pequena. Seja corajosa, mas não imprudente. E se alguém te ensinar a viver com medo, saia antes que o medo se torne sua casa. Não havia assinatura, apenas mamãe. Eu não sei quanto tempo eu fiquei sentada ali. Em algum ponto André desceu e sentou um degrau abaixo de mim. Sinto muito, ele disse baixinho. Eu olhei para ele. Por quê? Por ter chegado 20 anos atrasado. Ele não disse como um pedido. Apenas verdade. Eu pensei na estrada, na chuva, Samuel contra meu peito, os faróis parando. Você veio, eu disse. Ele olhou para baixo. Sim, isso foi o suficiente. O divórcio andou mais rápido depois disso. O advogado de Leandro pressionou por acordo quieto. Drá. Teresa pressionou de volta com mais força. A evidência de abandono, a ocultação financeira, a exposição de dívida e o risco documentado a um recém-nascido tinham mudado o equilíbrio. No final, ele aceitou termos que nunca teria imaginado um mês antes. A guarda principal ficou comigo. Ele assumiu responsabilidade pela dívida pessoal que tinha escondido. As contas conjuntas foram divididas sob supervisão. Ele ficou com a casa. Eu deixei. Naquela altura, eu entendia algo que não tinha sabido antes. Paredes não fazem um lar se o medo mora dentro delas. Eu o vi uma última vez no tribunal de família. Ele parecia mais velho. Não quebrado, não destruído, apenas mais velho. Aquilo importava para mim. Eu não tinha querido ruína. Eu tinha querido verdade. Quando saímos para o corredor depois, ele me parou. Priscila? Eu me virei.
Por um segundo nenhum de nós disse nada. Então ele perguntou, você me odeia? Eu pensei honestamente. Não, eu disse. Ele pareceu surpreso. Por que não? Porque o ódio te mantém amarrada à pessoa que te machucou. Porque a raiva pode te salvar no fogo, mas é uma coisa terrível para construir uma casa. Porque Samuel merecia uma mãe que pudesse andar para frente. Você não tem mais tanto de mim, eu disse. Ele baixou os olhos. Aquela foi a última vez que eu o vi. A primavera veio devagar aquele ano. Curitiba sempre leva seu tempo com ela. As árvores ficaram nuas mais tempo do que você espera. Então uma manhã, há pontas verdes nos galhos e a cidade inteira parece como se tivesse lembrado como respirar. Em abril, eu tinha alugado um pequeno duplex de 2 quartos a 10 minutos dos arredores de Curitiba. Nada chique, uma varanda estreita, uma cozinha minúscula, uma caixa de correio rachada. Era perfeito. Eu encontrei trabalho meio período em um escritório de assistência jurídica sem fins lucrativos. Estranho como a vida volta. Principalmente recepção, papelada, agendamento, atender telefones, trabalho pequeno, trabalho honesto, trabalho que pagava o suficiente para começar de novo. André ajudou com coisas práticas quando eu deixei. Um berço, uma máquina de lavar usada, recomendação de pediatra, nada extravagante. Ele nunca tentou me resgatar. Aquilo era uma das razões pelas quais eu confiava nele. Uma tarde, ele passou com café e sentou na varanda, enquanto Samuel dormia lá dentro. Eu preparei algo. Ele disse, que tipo de algo? Um fundo para a faculdade. Eu abri a boca para protestar. Ele levantou uma mão. Não para você, para ele, Priscila. Não é pagamento, ele disse gentilmente. É uma promessa. Eu olhei para ele por um longo momento. Então eu assenti. Aquilo parecia certo. Uma promessa carregada para frente em vez de para trás. No início de maio, choveu novamente. Não forte, apenas chuva constante de primavera. Eu fiquei na janela da frente segurando Samuel, observando as gotas descerem pelo vidro. Por um segundo eu estava de volta lá. Estrada fria, céu escuro, lanternas desaparecendo. Mas dessa vez a memória não me possuía. Eu olhei para baixo para meu filho. Ele estava quente, seguro, meio adormecido, uma pequena mão enrolada contra meu suéter. E de repente eu entendi o que realmente tinha acontecido aquela noite. Leandro achou que tinha me abandonado. Ele não tinha. Ele tinha me empurrado para fora de uma vida e, sem querer, para a verdade de outra. A chuva não tinha me acabado. Ela tinha acabado com a mentira. André pisou na varanda do lado de fora 1 minuto depois. Eu abri a porta. Ele sorriu para Samuel. Então olhou para mim. Você está bem? Eu olhei além dele para a chuva, depois de volta para a casinha quente atrás de mim. Sim, eu disse. E pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia lembrar, era completamente verdade. A vingança, eu aprendi, nem sempre é destruição. Às vezes é sobreviver tempo suficiente para se tornar intocável. Às vezes é se recusar a deixar as pessoas que te feriram decidirem o que sua vida vai significar. E às vezes a justiça mais profunda é esta. A criança que uma vez ficou na chuva cresce, entra, fecha a porta e finalmente se sente segura. Se esta história ficou com você, se ela te lembrou de alguém que continuou andando quando a vida deu a ela toda a razão para parar, tome um momento e segure isso. Às vezes as pessoas que parecem mais fortes são simplesmente aquelas que sobreviveram mais tempo. E se você acredita que a verdade importa, que a dignidade importa, e que começar de novo às vezes é a vingança mais corajosa de todas, compartilhe esta história com alguém que possa precisar. Obrigada por ouvir. Se você quiser mais histórias como esta, eu ficaria honrada de ter você aqui novamente.